crianças! Como vocês estão? Que saudade que eu tô de vocês e que bom que a gente está aqui se encontrando mais uma vez. Como foi o Natal? Como foi a passagem de ano? Estão todos de férias? Ai, que alegria! Um tempo para a gente descansar da escola, das aulas e poder brincar o dia todo, se divertir, curtir a nossa família. Que coisa boa! Mas a gente não pode esquecer que apesar da gente estar de férias, nunca ficamos de férias do nosso Deus, da nossa amizade, do nosso relacionamento com o Papai do Céu. Por isso, inclusive nas férias, a gente precisa ler a Bíblia, orar, conversar com Deus e aprender histórias muito preciosas que Deus colocou na sua palavra para falar aos nossos corações e nos ensinar lições muito importantes. Vamos começar o nosso encontro de hoje conversando com Deus? Feche os olhinhos e vamos falar com Deus. Nosso Deus, muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada por mais esse encontro tão especial que nós temos para aprender da tua palavra, para conversar contigo, para cantar, para agradar o teu coração através das nossas canções. Muito obrigada porque a Bíblia contém histórias tão especiais que nos ensinam lições preciosas sobre o teu amor, sobre a tua fidelidade, o teu cuidado com cada um de nós. Nos ajuda a colocar essas lições em prática. Em nome de Jesus, amém. Como é bom orar! Vocês sabem que a oração é uma conversa com Deus. É o momento em que a gente pode abrir nosso coração, contar nossos segredos, perguntar coisas, pedir orientação a Deus sobre decisões, escolhas que a gente precisa fazer. Orar é muito especial. Estou me lembrando de uma música que fala exatamente sobre orar. A gente pode orar em qualquer lugar. Não precisa ser só naquele horário, naquele lugar específico. Onde você estiver, Deus está ali com você e a gente sempre pode conversar com Deus em qualquer lugar. Vamos cantar essa música? Vou orar. A oração é uma via de comunicação, de conversa direta entre a gente e nosso Deus. Tem um texto da Bíblia que fala sobre como Deus nos protege. Vamos decorar? Esse versículo está lá em Esdras, capítulo 8, versículo 22. E lá está escrito: Deus protege todos os que confiam nele. Vamos repetir? Repete com a tia. Deus protege todos os que confiam nele. Esdras, capítulo 8, versículo 22. Isso está me lembrando a história de Neemias. Neemias era um homem que confiava muito em Deus. Ele era muito temente ao Senhor e orava ao Senhor colocando todas as questões, boas ou ruins, fáceis ou difíceis, para que Deus o orientasse em tudo que ele fosse fazer. Vamos conhecer um pouco da história de Neemias? Ela está lá na Bíblia, no livro de Neemias, capítulos 1 e 2.
a gente vai falar sobre esse comecinho dessa parte importante da história de Neemias. Neemias era um servo do Senhor lá de Jerusalém, mas que não morava na sua terra. Ele servia ao rei Artaxerxes lá no reino da Pérsia. E ele tinha um cargo muito importante. Ele era o copeiro do rei. Sabe o que o copeiro do rei fazia? Servia vinho ao rei, mas antes de servir, ele tinha que experimentar para saber se tinha veneno ou não naquela bebida. Se tivesse veneno, ele experimentava e salvava a vida do rei. Ou seja, Neemias era um servo de total confiança do rei. O rei Artaxerxes confiava muito nele. Mas Neemias era muito temente ao Senhor. E ele orava ao Senhor, ele obedecia ao Senhor, inclusive por isso que ele era um servo tão dedicado, porque o Senhor nos ensina a fazer todas as coisas da melhor maneira possível. Certo dia, o irmão de Neemias veio ao reino persa para lhe visitar, mas ele trouxe notícias muito tristes lá de Jerusalém. Ele contou a Neemias coisas que deixaram Neemias muito triste. Ele disse que o povo lá de Jerusalém estava passando por grandes dificuldades. Os muros de Jerusalém tinham caído e ainda não tinham sido reconstruídos. E os portões que tinham sido queimados também não tinham sido consertados. E isso era motivo para que os povos vizinhos caçoassem do povo de Jerusalém. Isso deixou Neemias tão triste, que ele chegou a chorar de tanta tristeza. Apesar de Neemias morar e servir longe da sua terra, ele servia ao rei lá no reino persa, ele não esquecia do seu povo e nem deixava de orar por eles todos os dias. E diante dessa tristeza tão grande e dessa dificuldade tão grande, Neemias tomou uma importante decisão. Ele resolveu orar, colocar diante do Senhor aquele problema, aquela tristeza tão grande. E lá em Neemias, no capítulo 1, versículo 5, mostra, a partir desse versículo, a oração que Neemias fez ao Senhor. E ele começa a sua oração assim: ó Senhor, Senhor Deus do céu, o Senhor é grande, o Senhor é fiel e cumpre as suas promessas. Olha para mim, ó Deus, e ouve as minhas orações, que faço dia e noite em favor do povo de Israel. E aí a Bíblia continua descrevendo essa oração tão linda que Neemias fez. Ele foi humilde, ele foi temente a Deus, ele pediu perdão pelos pecados, ele reconheceu a grandeza do poder de Deus e ele pediu durante 4 meses. Ele foi persistente, perseverante na sua oração e pediu que Deus trabalhasse o coração do rei Artaxerxes e o deixasse ir lá para Jerusalém para ajudar seu povo a resolver aquele problema tão grande. Neemias confiava que Deus podia mudar o coração do rei, fazer com que o rei deixasse ele viajar até Jerusalém para ajudar o seu povo a resolver aquele problema. Mas Neemias não estava sozinho, tinha outras pessoas orando por isso também. Essas pessoas que oram uns pelos outros têm um nome, eles são intercessores. E nós também podemos ser intercessores quando a gente ora uns pelos outros. A gente pode orar por alguém da nossa família, por algum amigo, por alguém da igreja, da escola, do prédio, algum vizinho. Nós podemos ser intercessores quando a gente ora uns pelos outros. E Neemias e esses intercessores oraram e Deus ouviu a oração deles.
e ele atendeu ao pedido. O rei Artaxerxes deixou Neemias viajar. Ele viajou para ajudar o seu povo a resolver aqueles problemas. E Deus, além de mover o coração do rei Artaxerxes para deixar Neemias viajar, fez mais. Neemias foi promovido. Ele viajou como governador de Judá, ou seja, ele já tinha uma autoridade para ajudar a resolver aqueles problemas. Quando Neemias chegou em Jerusalém, a situação era muito difícil. Os muros estavam derrubados, os portões continuavam queimados e o seu povo servia de chacota para os vizinhos, porque era um povo que vivia derrotado, que estava ali naquela situação tão ruim. Mas Neemias se uniu com outras pessoas para reconstruir os muros de Jerusalém e consertar os portões que tinham sido queimados. E foram rápidos, viu, nessa missão. 52 dias depois, os muros de Jerusalém já estavam reconstruídos, levantados e fortes, e os portões já estavam consertados. Olha que maravilha, como Deus moveu o coração do rei para deixar Neemias viajar, e como Deus também colocou pessoas junto com Neemias, tanto para orar, quanto para trabalhar duro para reconstruir os muros e consertar os portões. Essa história de Neemias nos ensina muito sobre o poder da oração. A oração sincera e perseverante, ou seja, aquela oração que a gente coloca diante do Senhor com paciência para aguardar o momento certo que Deus vai nos responder, é uma oração que toca o coração de Deus. Essa oração sincera, humilde, confiante, alegra o coração de Deus e pode mudar o rumo da história, como aconteceu na história de Neemias e na história de Esté, que a gente já estudou alguns domingos atrás. Neemias nos ensina como é importante orar com confiança no Senhor e orar antes de tomar qualquer decisão e qualquer atitude, porque Deus vai responder e vai nos orientar com relação ao que é certo e ao que devemos fazer. Então, a gente aprendeu nessas histórias, Esté e Neemias, como eu citei, que a oração foi determinante para que Deus agisse e mostrasse o seu poder. E aí a gente lembra daquele versículo que eu falei lá no comecinho da nossa história de hoje. O versículo para a gente decorar, que está lá em Esdras 8:22. Deus protege todos os que nele confiam, ou todos os que confiam nele. Vamos repetir? Deus protege todos os que confiam nele. Esdras 8:22. Um versículo importante para a gente decorar e para a gente ter sempre guardado na mente e no coração, com a certeza de que Deus sempre nos protege, porque nós confiamos nele. A história de Neemias me fez lembrar de uma outra música muito legal, que fala justamente da história dele, dessa parte dos muros caídos, da tristeza, né, os olhos tristes de Neemias, mas que a alegria do Senhor fez Neemias se fortalecer e ficar mais confiante para resolver todos aqueles problemas. Vamos cantar essa música juntos? A alegria do Senhor é a minha força. Está o seu Deus? Alguém perguntou. Muros caídos e olhos tristes, então Neemias orou. Onde está o seu Deus? Alguém perguntou. Muros caídos e olhos tristes, então Neemias orou. A alegria do
Que música legal, que mensagem tão especial pra gente. Vamos orar? Fecha os olhinhos e vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor, muito obrigado, porque a tua alegria nos faz fortes a cada dia, mesmo quando estamos enfrentando algum problema, alguma dificuldade. Obrigada porque nós podemos sempre conversar contigo e o Senhor nos protege, o Senhor cuida de nós e nos orienta em tudo o que devemos fazer. Continua, Senhor, cuidando de nós, da nossa família e da nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Crianças, foi muito legal estar com vocês mais uma vez e aprender mais essa lição tão especial da Bíblia, da Palavra de Deus. Até nosso próximo encontro. Deus abençoe você e sua família. Tchau!